Para mim, ser professora é entender que compartilhar conhecimento é um dos maiores poderes que o ser humano tem. É apostar na humanidade, é ser teimoso e, apesar de tudo, sempre escolher a educação como o melhor caminho, é acordar todo dia e contribuir na construção de uma sociedade mais humana, mais justa, mais digna. Fizeram uma pergunta que me fez pensar e refletir muito. O que é ser professor para mim? Ser professor para mim é ensinar e também aprender. É uma jornada onde, junto com o aluno, nós vamos construindo conhecimento. Às vezes o professor ele é amigo, ele é companheiro, às vezes ele puxa um pouquinho a orelha, mas tudo em prol do aluno se desenvolver como ser humano e adquirir conhecimento. Para mim isso é ser professor, sempre com muito carinho e muita empatia por esse aluno. Bom, acho que é o grande desafio de todos, né? Definir a si próprio e que essa definição também se confunda com a sua profissão. Sujeito e profissão são desafios tremendos e, sobretudo, dentro de contextos, dentro de uma conjuntura em que essas coisas se imbricam. Então, é refletir criticamente o tempo inteiro. Licencinha, Fernando Pessoa, porque essa é a autopsicografia de um professor. O professor é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. E os que leem o que ele escreve na lousa lida sentem bem, não a resiliência que ele teve, mas só a fraqueza que ele não tem. E assim, nas calhas de rodas, gira a entreter a razão. Este comboio de corda é a nossa profissão. Ser professor é doação, ser professor é resistência. Né? O que é ser professor? E para responder essa pergunta, eu vou usar a própria química para dizer o que é ser professor. O que é ser professor é como uma química, onde nós vemos a transformação de tudo e de todos. E ao momento que nós vemos essa transformação de tudo e de todos, nós também nos transformamos. Né? Então, eu como professor de química, como químico, eu sempre vi isso. Que ser professor é transformar a vida do aluno e ser transformado pelo aluno. Né? Então, para mim, ser professor é tudo. É ver a mágica da vida passar pelos olhos, né? Ver cada aluno evoluindo, crescendo, acreditando que o futuro será melhor. Isso para mim é ser professor. Ser professor, para mim, está muito associado à minha disciplina. Matemática vem do grego matema, que significa ensinar a aprender. O que significa ensinar a aprender? Quando a gente ensina matemática, a gente está ensinando você a aprender tudo que existe no universo, porque a matemática ela está ligada diretamente à natureza. Então, um dos primeiros juramentos que eu fiz ao me formar seria que todos teriam direito a aprender matemática da melhor forma possível e que eu me dedicaria a isso. Com o tempo, eu fui descobrindo que ser professor, além de você ensinar a aprender, você aprende todos os dias com os seus alunos o que é ser humano. Porque, além de ensinar matemática, você tem que ensinar esse aluno a se respeitar, a descobrir a sua potencialidade, respeitar as diferenças. Então, para mim, ser professor é a junção do conhecimento, do ser humano, do respeito e da solidariedade. Ser professor é ser alguém ousado, persistente, esperançoso, pois temos a missão
missão, né, sempre de ensinar, mas sempre escutando, orientando, desafiando, motivando, né? E também descobrindo potencialidades, sempre com aqueles que nós compartilhamos os conhecimentos. Enfim, pessoal, eu sou muito grata aí por essa profissão que escolhi. O que é ser professor? Ser professor é ser um inspirador, um motivador, ser ousado, ser persistente e esperançoso. Mas por que tudo isso? Porque além de ensinar, aplicar provas, corrigir tarefas e entre outras atividades que nós professores temos, o professor precisa saber viver, conviver e respeitar o próximo e aprender diariamente com ele. Ser professor é um compromisso consigo mesmo. Pessoal, eu sou a professora Letícia de Língua Portuguesa e para mim, ser professora é acordar todos os dias, colocar muito amor e carinho no meu coração e pensar de que maneira eu posso ajudar alguém a explorar a língua portuguesa de uma maneira significativa, ou seja, de uma maneira que realmente ela possa ver a língua, explorar e pensar de uma maneira reflexiva, não só sobre a língua, mas também sobre a vida. O que é ser um professor? Para mim é um privilégio, porque nós ajudamos aos alunos não apenas a construir um conhecimento nas especificidades das disciplinas que trabalhamos, nós ajudamos a prepará-los para que consigam seguir adiante sozinhos, independentes, empreendedores, ousados, determinados, mas também sensatos, interpessoais, éticos e responsáveis pelo meio ambiente e pela sociedade. É um baita desafio. Oh Nana, what's my name? Oh Nana, what's my name? What's my name? Tem dias que a gente tá só a Rihanna, né? What's my name? What's my name? Qual que é meu nome? Desorientados, às vezes a gente tá sem energia, né? Sem saber o que tá acontecendo do outro lado da nossa tela, do computador, se os nossos alunos estão acompanhando, não conseguindo entender o conteúdo, se a nossa profissão tá fazendo sentido, sabe? Mas tem dias que a gente tá super animado, que a gente adora ouvir a voz deles, adora ver o sorriso, adora ver as atividades. Tem dia que as coisas dão certo, né? Pra mim, ser professor é ser resistência. Eu fiquei pensando, tentei escrever um texto sobre o que é ser professor, mas é difícil encontrar a palavra, né? Mas, na minha percepção, ser professor é ser essencialmente humano, é ter empatia, é ser um eterno aprendiz, é aprender a rir de si mesmo e rir com os alunos. E eu não encaro o meu trabalho, eu não encaro ir para os colégios todos os dias ou dar minhas aulas EAD nesse momento que a gente está vivendo como um trabalho, como uma coisa chata. Não, eu encaro como uma coisa que me deixa feliz. Eu fico muito contente em conversar com os meus alunos, eu fico muito contente em ensinar e aprender com eles, eu fico muito contente com toda essa troca de conhecimento, de vivência, que para mim só uma profissão de professor permite isso, permite essa troca, que para mim é uma coisa tão valiosa. Ser professor é ser humano, é ter empatia, comemorar as conquistas dos alunos, receber, depois de 2 anos que você deu aula para alguém, uma ligação, um WhatsApp falando que passou no vestibular, que está num emprego bacana, comemorar as conquistas junto, crescer com Estou aqui para os dizer meus para alunos. vocês, para mim, o que é ser professor. Então vou usar uma inspiração de um grande poeta, né? Para mim, professor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si, é mesmo. Me fizeram a seguinte pergunta: o que é ser professor para mim? Depois de muito pensar e olhar para as minhas experiências, tanto como aluno e os professores que passaram pela minha vida, e também como as minhas experiências enquanto professor, eu posso dizer que ser professor é
é um estado constante de encontrar a essencialidade do ser aluno. É um constante ir e vir na nossa humanidade. É uma constância de encontros e reencontros. Uma constante de tensões dialógicas e viver. O que é ser professor? Ser professor é construir castelos, não só aqueles castelos mágicos, belos e grandiosos, mas castelos fortes, com bases firmes, capazes de resistir ao tempo e às tempestades, às guerras e aos conflitos. Ser professor também é acalentar sonhos, realizar desejos, mostrar caminhos, partilhar alegrias, conviver com as tristezas que podem ocorrer no caminho e, principalmente, transformar planos em realidade. Olá, eu sou a professora Thaís de inglês e, para mim, ser professora é ser mais aluna dos meus alunos do que eles são meus. Afinal, se cada um deles aprende alguma coisa comigo, sem sombra de dúvidas eu aprendo o dobro com cada um deles. Então, feliz nosso dia!